Olá, comunidade do Bafo! E demais pessoas! Já se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo, comenta muito, deixa a sua opinião e quais os próximos assuntos que você quer que a gente fale aqui. Estamos de casa nova, mais uma vez, o Pod Bafo e o Alma deram um match legal, hein? Estamos aqui em uma das unidades gravando esse programa e quero avisar para você que temos outros almas aqui no Cambuí não, perdão. Temos almas aqui em Barão Geraldo, temos alma também em Barão, no Taquaral e também em São Paulo, que vai iniciar quando? Vai inaugurar quando? Dia 15 de junho. Dia 15 de junho. Então, eu quero agradecer muito a Alma por estar patrocinando a gente, por estar dando esse apoio aí tão forte com a cultura aqui na cidade e para onde estiver alcançando, né? É isso aí. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a cannabis medicinal, que é um assunto tão atual e tão antigo também, a maconha. E a gente vai ler alguns tópicos aqui para vocês verem o quanto é verdade isso que eu estou falando para vocês. Os primeiros registros da maconha para fins medicinais datam de 2737 a.C. na China. Ela ficou tão popular e foi se espalhando pela Ásia, Oriente Médio, costa da África e era muito utilizada para o tratamento de diversas doenças. Em 1808, a maconha foi trazida ao Brasil por escravos africanos e se espalhou rapidamente entre os indígenas e mais tarde pelos brancos. Até a rainha Carlota Joaquina tomava chá de maconha, acredita? Mentira. 100 anos depois, lá por volta de 1905, mais ou menos, aqui e na Europa, circulava muito a ideia de que a maconha era utilizada para fins medicinais e até mesmo para conter o vício em ópio de algumas pessoas. Mas em 1924 começou uma história de que a maconha não era uma coisa boa. E em 1961, a ONU determinou que as drogas são ruins, deixando milhares de pacientes sem o acesso e dando início à guerra às drogas. Próxima virada do século, começaram a aquecer os estudos em relação à cannabis. E então lançaram filmes, livros, documentários. E desde então a pesquisa científica vem trazendo uma coisa interessante em relação a essa planta. Mas muito mesmo. Tananana. E em 2023 é criada a Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal na cidade de Campinas. E nós convidamos a vereadora Paola e o Dr. Vitor Ceribino para nos explicar melhor sobre toda essa revolução aí que vem acontecendo. Sejam muito bem-vindos! Muitíssimo obrigada. E acho que para a gente adicionar, né, as caravelas que chegaram ao Brasil, elas também eram feitas com o cânhamo, que é, né, o nome da Frente Parlamentar pela cannabis medicinal e pelo cânhamo industrial, que é um tipo de tecido extremamente resistente, mais resistente do que o algodão. Então, aquelas velas das caravelas eram produzidas com esse tecido, que é o cânhamo. Olha, tanta coisa interessante, né? E se começar a mexer ali, vai surgindo e vamos aprendendo, né? A Paola é vereadora e o Vitor? Advogado. Eu sou advogado, trabalho com cannabis medicinal desde 2017 e estamos aí nessa luta pela legalização dessa planta aqui no Brasil. Muito obrigado pelo convite. Processo, hein, gente? Como que pé a gente se encontra? Porque assim, a gente vê muita... Desculpa. Imagina, amor, tá muito. A gente vê muita coisa acontecendo, né? Inclusive que já está sendo distribuído pelo SUS. Mas, na real, como é que está? Então, ainda não está sendo distribuído pelo SUS, né? Foi instituída a lei, que foi sancionada agora, esses tempos atrás. Mas ainda não tem uma organização de como isso vai ser feito, né? Foi criado um grupo, uma comissão, para se estruturar isso no estado de São Paulo. Existem outros estados do Brasil também, que já está sendo incluído como tratamento no SUS, só que ainda também não tem uma organização de como isso vai ser feito, ainda não foram feitas licitações também para a compra do medicamento, né? Então ainda existe uma certa lacuna nesse ponto no Brasil. Está sendo instituídas políticas, porque são novas, né? Mas ainda não tem a organização de fato e quando isso vai ocorrer de fato, a gente ainda não tem uma data certinha prevista. O que a gente tem hoje é a Anvisa, né? Ela tem algumas determinações, né, com relação à regulamentação de alguns medicamentos.
A ampla maioria, né, se não me engano, todos eles são importados, né, já que a gente não tem uma produção nacional. Mas esse é o máximo que a gente tem. Aqui em São Paulo, a gente tem um grupo de trabalho, né, que é um projeto de lei de distribuição no SUS estadual. Acho que é importante ressaltar isso. Então, não é uma lei nacional. Então, se você sair do estado de São Paulo, você não vai conseguir ter acesso do medicamento na rede. Alguns outros estados estão fazendo isso, como o Dr. Vitor trouxe para a gente, mas ainda tem a limitação de você ter a necessidade de importar o medicamento, né? Então, uma das coisas que a gente discutia muito com o PL 399 era sobre o plantio, a regulamentação do plantio aqui no Brasil, porque a gente poderia produzir o nosso próprio medicamento e certamente baratear os custos. Porque não faz muito sentido, né? A gente comprar de fora, sendo que tem tanta terra aqui no Brasil, podemos plantar. E qual é a dificuldade, assim? Quais são os empecilhos que encontram? A população ajuda nisso, no questão de fumar como recreativo? Isso atrapalha alguma coisa? O que embarra? No Brasil, a cannabis, o conservadorismo. O falso conservadorismo. O que acontece? Devido a gente ser um país com uma desigualdade social muito grande, a gente tem alguns atores políticos, né, que eles acabam tendo esse envolvimento tanto religioso com a política e acabam mesclando de uma forma que acaba pautas extremamente importantes, como a cannabis, como também foi o casamento entre pessoas do mesmo sexo, vários temas polêmicos, a chamada pauta de costumes, né, eles acabam tendo esse atravanco no Brasil justamente por causa dessa ala no Brasil que acaba travando a ciência, atravancando diversos projetos que já podiam estar muito mais adiantados no Brasil, em vários assuntos, tanto na saúde quanto em políticas públicas, que acabam sendo atravancados por essa ala que é radicalizada na sua maioria, né? São pessoas que não estão abertas ao debate, na maioria dos casos, né? Na verdade, eu vejo isso até como pessoas que não estão por dentro da sociedade mesmo, assim, não convive com a galera, né? Porque é algo totalmente solto, sem controle, né? E a gente podendo ter um controle, uma fiscalização em cima disso, e realmente ajudar quem precisa, porque eu conheço pessoas, a avó de uma amiga minha, ela tinha problemas assim de saúde, eu não lembro qual era, mas com remédio, com cannabis, ela tomando tá outra pessoa. Então, por que prender tanto, né, o estudo, a evolução? Eu acho que é necessário a gente reforçar, né, que a política de guerra às drogas, né, que não foi inventada no Brasil, mas que o Brasil acabou importando dos Estados Unidos, aqui foi muito mais bem aplicada e executada. Então, hoje, apesar de a gente já ter uma regulamentação nos Estados Unidos, né, que inclusive tem a própria a questão do imposto, né, dos medicamentos, até mesmo do cigarro, né, de cannabis, de maconha, você lá consegue reverter isso em benefícios para a população. E aqui no Brasil, a gente ainda fica pensando em como a gente pode dar dinheiro para fora. A gente poderia ter uma produção em larga escala, né, que tudo que se planta se colhe. Sim. Então, a gente poderia estar exportando o medicamento, ganhando dinheiro com isso. A gente poderia estar produzindo, né, o cânhamo, a gente poderia estar avançando em pesquisas com relação às doenças. Muito provavelmente, o que você está relatando é ou Parkinson ou Alzheimer, que são, dentro da geriatria, né, as patologias que mais têm ali se beneficiado com a cannabis. E, gente, é uma planta. Então, essa criminalização, né, essa colocação enquanto droga, eu acho que é o que, de fato, impede do Brasil avançar e, principalmente, o Brasil perde o argumento de como exterminar jovens negros, encarcerar jovens negros. Porque hoje a gente tem dados de que a Polícia de São Paulo executava preventivamente crianças de 10 anos de idade e que 90% dos jovens encarcerados, né, como traficante ou usuários, a única testemunha é o próprio policial. Então, que é... Desculpa o riso. que é completamente arbitrário e tem uma variação muito grande de estado para estado, de quantas gramas, né, você encarcera uma pessoa. Então, os estados mais racistas encarceram com menos gramas a população negra e tem a flexibilidade maior a população não negra. E os estados, não sei nem se eles são menos racistas, mas que tem uma tolerância maior, tem estado que encarcera com cerca de 1,1 kg, né? Então, que é uma maior variedade. Tem estados
que encarceram com bem menos do que isso. Então, não tem uma uniformidade. Isso fica simplesmente a critério do Estado policial, né? E isso atrapalha muito a gente fazer esse debate. Isso me leva a pensar, assim, o quanto, de uma forma ou de outra, a guerra às drogas deve ser algo lucrativo, né? Porque se a gente está falando de uma planta que traz inúmeros benefícios, que pode ser transformado em medicamento, que pode ser transformado em tecido, que pode ser, enfim, exportado, né? Eu trago também uma reflexão, assim, sobre tanto influenciadores como mídia, tudo, e comparando ao cigarro normal. Quando eu era pequeno, minha vontade era fumar, porque eu olhava assim na televisão, via lá o pessoal, aqueles comerciais, tal, não sei o que, nananana. E eu falava, meu Deus, como deve ser elegante, chique. Já a maconha, desde que eu sou pequeno, ela é representada na TV, nos lugares. Hoje, na TV, que a galera quer ir contra, mas lá atrás bateu muito forte. Tínhamos a Melconha na novela, que fumava maconha e tomava sabonete, não, tomava perfume. Então, tipo, aquilo ali você via como uma representatividade, uma coisa muito ruim. Isso deu muita força pro que hoje a gente tem, né? Tipo, minha avó faleceu me implorando, filho, nunca fume maconha. Desculpa, avó. Mas entendeu? Eu acho que a representatividade colabora muito nesse peso, não? Não, certamente, porque o que a gente tem é uma criminalização muito forte, uma repressão muito forte. Tem muitas pessoas que falam que a maconha é a porta de entrada para outras drogas, assim. E a gente esquece do álcool, por exemplo, que você tem acesso, muito provavelmente, antes de completar a maioridade, né, sendo oferecido na própria família. E aí, por exemplo, quando a gente vai olhar casos de violência contra a mulher, acidente de trânsito, né, tudo isso é fomentado pelo álcool. E essa falsa ideia, né, do que é essa ideia da pessoa que fuma maconha, do maconheiro, né, é completamente distorcida do que a gente consegue encontrar, por exemplo, nas marchas da maconha. Né? Então, é você criar no imaginário da população uma ideia errônea sobre uma planta que pode salvar vidas, que é a única alternativa para pessoas do espectro autista, por exemplo. Sim. Então, enquanto a gente não diminuir esse preconceito, né, esse conservadorismo, enquanto a gente ainda tiver essa ideia do que ela faz mal, a gente não vai conseguir explorar a potencialidade dessa planta, inclusive economicamente. E tem vejo muitas pessoas falando que hoje a cannabis, ou a cannabis medicinal, na realidade, ela já é legalizada e tem muita gente que tem acesso, que são as pessoas que têm mais dinheiro, né? Hoje em dia, se eu tenho o documento médico, né, onde diz que eu preciso desse medicamento, como que eu faço para conseguir? Então, vou fazer só um adendo aí no proibicionismo, porque a gente tem que lembrar que a gente está no estado de São Paulo. E o estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, é um dos mais rígidos com o crime de tráfico de drogas. Então, aqui, a punibilidade é muito maior, por exemplo, de alguém que é pego traficando, um réu primário, um menino de periferia que é pego traficando, a pena dele é muito maior do que se ele for pego assaltando. Uau. A punição é muito maior para o tráfico no estado de São Paulo do que para outros crimes, por exemplo, crimes patrimoniais, enfim. É uma repressão muito violenta, tanto que é reconhecido até pelo STJ, que algumas vezes se manifesta dizendo que o Tribunal de São Paulo deixa de cumprir as recomendações que o próprio STJ exaura sobre esse tema. A guerra às drogas, o proibicionismo em si, ele foi uma política que infelizmente deu certo no Brasil, né? A partir de 1939, ali 1940, quando foi feita a lei de entorpecentes pelo Vargas, outras substâncias também foram inclusas, né? E o caráter medicinal da cannabis, que até 1940 existia algumas prescrições no Brasil, até vendia na farmácia, cannabis índica em forma de cigarro, chamava cigarros índio, tinham compostos, óleos. Porém, após essa lei, e logo na sequência a convenção da ONU, a cannabis foi colocada como droga de abuso e substância entorpecente da mesma classe que heroína, cocaína e outros tipos de droga, né? Então, é só para frisar que o estado de São Paulo é um dos estados que mais encarcera por tráfico e por uso de drogas. E você sabe me explicar, doutor Vitor, por que de 40, 61, por que teve essa mudança? Primeiro foi visto como algo bom, então a gente tem relatos, a gente vê que mudou e transformou a vida de muitas pessoas, e depois de um tempo isso é criminalizado.
Então, a história do proibicionismo, né, com essa convenção da ONU, tem um pouco a ver com a expansão de produção de cocaína na América Latina, porque a América Latina estava se tornando um grande produtor desse tipo de substância e estava exportando muito para os Estados Unidos. E para os Estados Unidos isso se tornou um problema muito grande, porque estava gerando um fluxo imenso de dinheiro e eles não tinham como controlar. Então se criou essa convenção da ONU, fez essa votação e foram incluídas todas essas drogas. Então a cannabis, que antes era um medicamento, até então utilizado largamente, até 1940, por exemplo, foi inclusa. E o próprio Ministério da Saúde, à época, lançou alguns livros, né? Existiam alguns livros de caráter, assim, é absurdo. Se você pega para ler os relatos de como que as pessoas ficavam sob o efeito de cannabis, é hilário, assim, mas é um médico, era uma coisa escrita, ficam malucos, loucos e não sei o quê. E sempre a proibição da cannabis no Brasil, ela teve o cunho racista. Até hoje ela tem o cunho racista. A planta, ela é proibida por racismo. Ela não é proibida porque ela é perigosa, ela não é proibida porque ela pode causar algum dano, ela existe essa resistência de ser aceita como remédio por racismo, porque é a planta. Tanto é que o medicamento está tendo uma aceitabilidade muito maior para a sociedade, o óleo. Mas quando a gente fala da flor, ainda se tem uma certa resistência, se tem um pouco de, mas vai fumar, porque o problema é fumar, porque quem fumava maconha na antiguidade no Brasil eram os escravos, era a população hoje periférica, em sua grande maioria, que também consome muita cannabis, né? E também, eu acredito que falta um pouco também do poder, assim, não sei, judiciário, enfim, governo, estado, educar essas pessoas, né? Explicar, porque, por exemplo, como é que a pessoa briga com a planta, mas gosta do óleo? Se o óleo vem da planta, entendeu? Exatamente. Muito São esses paradoxos que a gente não consegue entender, né? Como as pessoas... Mas tem uma curiosidade, né, que a gente acabou de ter o primeiro seminário sobre o uso medicinal da cannabis. Olha que bacana. Na Câmara, que inclusive o Dr. Vitor estava lá conosco. Parabéns, gente, pelo avanço aí, viu? Vereadora Obrigado. corajosa. E teve uma explicação sobre a nomenclatura, porque, por exemplo, a gente fala muito cannabis, né, cannabis medicinal, que é esse nome científico da planta. E ela é popularmente conhecida como maconha. Mas maconha é uma palavra africana, então a criminalização da palavra, né, vem justamente por isso também. A cannabis é uma palavra latina, então ela é mais aceita. Então, quando a gente vai falar dessas questões, né, se você fala maconha, já tem uma resistência inicial, até mesmo para algumas pessoas, e se você falar cannabis para esse mesmo grupo de pessoas, vai falar assim, não, mas é uma coisa melhor, né, tá tudo bem, né? Então, o próprio nome já mostra esse desconhecimento que você falou, né? Se é a mesma, a gente está falando da mesma planta, né, da mesma substância, por que usar um nome é mais aceito do que outro? Faz muito sentido isso. Aí reafirma, né, confirma o racismo, por exemplo. Racismo, preconceito. E eu ouço falar, né, esses dias eu estava ouvindo um podcast do Mano a Mano, do Mano Brown, entrevistando o Chavoso da USP. E ele falou que ele vem percebendo que na quebrada dele, nas periferias, as pessoas andam usando mais os sintéticos, outras substâncias, e ele vê um crescimento, a galera branca, de elite, fumando mais maconha, né? Então, ele vê que a planta, me parece, né? Eu tenho a impressão de que a burguesia está tomando as isso rédeas. como, né, como dela, assim, está tomando propriedade. E aí, quando legalizar, né, se isso acontecer, eu sinto que vai ser uma coisa muito da elite, assim. Vocês têm essa impressão? Ou o que vocês acham sobre isso? Aí eu já fui para um outro tema, né? Não, mas está muito certo, é assim mesmo. A minha avaliação pessoal é que a legalização, né, que é o mundo ideal, eu espero muito que ela aconteça rapidamente, ela vai desencarcerar muito, né? A gente vai ter uma diminuição do encarceramento em massa que é feito com a juventude negra. Mas eu realmente acho que a juventude não vai acessar, porque quando a gente vai olhar para o modelo que tem nos Estados Unidos, né, das lojinhas, quem está na tabacaria, por exemplo, quem a gente olha nas tabacarias hoje em dia, a gente vê uma galera de classe média. Então, ainda vai ser limitado para a classe média, porque a gente não muda a história do Brasil em momentos, né? Então, a periferia ainda vai achar
que essa planta ela é para encarcerar, porque é o que a gente tem hoje. Quando a gente vê uma pessoa negra fumando, por exemplo, no Bassoli, ela sabe que se a polícia passar ali, ela vai levar tapa na cara, vai ser encarcerada, vai perder a vida dela, né, e tudo mais. E se você encontra uma pessoa não negra fumando, por exemplo, em Barão Geraldo, o que acontece com ela? Né? Ela tem esse medo, por exemplo? Então, até mesmo os espaços, né, de circulação dessa população são muito determinantes para saber qual que é o resultado quando a polícia estiver ali. Então, eu espero muito que a legalização mude essa ideia, que a gente comece a ter uma conscientização, mas eu também vejo uma apropriação da classe média, da burguesia, com relação a essa planta e um afastamento do que é a origem dela. É isso. E nessa linha da evolução, eu digo, tipo, a linha para a legalização, em que ponto a gente se encontra hoje? Tá uma coisa muito certa, todo mundo muito confiante, ou tem muita chance de não ser legalizada? E eu tenho muita curiosidade também, tá bom, legalizou. Essa galera que foi presa, essa galera que foi injustiçada, que tá na cadeia por conta disso, tá lá, sei lá, porque se você não tem dinheiro, se você é uma pessoa, um pobre, você fica na cadeia há anos e anos, porque você não tem ninguém ali para lutar por você. Como é que vai ser a recepção da sociedade com essa galera saindo da cadeia, por exemplo? Vou deixar o Dr. Victor aqui falar como que a gente tá. A legalização, ela é um passo importantíssimo, né, para a gente vai ser julgado agora a descriminalização do porte, né, pelo STF. Mas a legalização da cannabis medicinal e da cannabis no Brasil, a gente, quando ela for feita, quando for ocorrer, não está tão longe, eu acredito, da medicinal, porque não existe como mais o Estado se omitir frente à demanda expansiva que ano após ano é praticamente, acho que esse último ano foi 300% de aumento, de um ano para o outro, de número de pacientes autorizados pela Anvisa para importação, exatamente. Mas é grana que dá para fora, hein? E a legalização, quando for ocorrer no Brasil, mais importante que se legalizar, descriminalizar, é a regulamentação de como que vai funcionar a produção disso e o fornecimento disso para a população. Porque a gente tem alguns exemplos que nem o Uruguai, foi feita a legalização, porém, como não foi bem regulamentado o comércio e a produção, a gente teve um fenômeno lá que vários cultivadores e donos de clubes lá do Uruguai acabaram sendo presos por tráfico, justamente porque não tinha uma regulamentação de quem poderia fornecer, como que seria fornecido, e com a legalização eles acabaram fazendo como eles achavam que deviam fazer e foram criminalizados por isso. Então a gente tem que tomar esse cuidado aqui no Brasil, principalmente, para evitar esse tipo de problema, de a gente legalizar e deixar uma lacuna muito grande que depois possa se tornar um problema muito maior, né? Acho que tem muita gente já se preparando, né, para esse momento. E o que vocês estão falando da burguesia se apropriar da cannabis em si, o que acontece hoje, que a gente já está vendo até no próprio movimento da cannabis medicinal, é que se tem alguns influenciadores, algumas pessoas que demonizam o prensado de uma maneira assim, não, porque o prensado é... Aí eu indago essas pessoas, né, sempre que eu tô conversando, que assim, o prensado, quando iniciou-se os pacientes, bem no começo, e acredito que até hoje existam pessoas em diversos locais do país, nos interiores, que não têm acesso a nada, ela só tem acesso a cannabis prensada que alguém fornece lá na cidade dela. Eu acredito que tem muitos pacientes ainda que utilizam essa cannabis para produzir o seu próprio remédio e se tratam com essa cannabis. Então, quando a gente vê alguns influenciadores atacando o prensado, falando muito mal, a gente acaba entendendo que é o branqueamento da cannabis. Porque dele, né? o proibido, o prensado ainda continua proibido. E quem acessa o prensado, em sua maioria, hoje é a periferia. Então está tendo o próprio movimento tá reafirmando um preconceito, uma coisa... E outra, desculpa a minha ignorância, mas legalizando, então, é uma forma também de entender o que tem no prensado. Porque o que eu escuto, não sei direito, mas o que eu escuto é que não sabe, quando é prensado, não sabe direito diferenciar o que tem ali dentro. Tanto que tem pessoas que falam até de lavar o prensado. É porque, assim, a cannabis prensada, ela é produzida em larga escala no Paraguai. Então, lá são cultivados as plantas fêmeas, mas também tem, provavelmente, muitas plantas machos, enfim. E se colhe aquilo, se junta e se prensa, né? Então, não são só as plantas fêmeas, como a cannabis medicinal,
é fornecida são só plantas fêmeas, são só as flores. No caso do prensado, é toda aquela matéria vegetal prensada e comercializada. Né? Tem algumas substâncias, muitas vezes, que são misturadas, né, e utilizadas, como, por exemplo, outras plantas. Assim. Então, tem algumas pessoas que relatam, né, esterco, né, essas coisas que acabam vindo junto à amônia, muitas vezes. E também, eu acho que a questão do prensado é que você não sabe qual é a planta que você está utilizando, né? Porque quando a gente está falando de um medicamento, também tem isso, né? Qual que é a melhor espécie, né? Qual que é a melhor planta para você utilizar, né? Até para você conseguir acertar a dosagem, você precisa saber da semente, né? Sim. E também como que ela é produzida, porque se a gente está falando de um medicamento, não dá para a gente fazer a utilização de agrotóxicos, né? E o prensado, se ele é feito em larga escala, qual que é a qualidade, né? Se é plantado como numa maneira agroecológica, né? Essas coisas todas, é muito difícil de saber. Então, a procedência é fundamental quando você quer um bom resultado na saúde. E a gente só vai saber a procedência se a gente tiver. Se a gente puder plantar no Brasil, né? Poder estudar, poder entender. Poder estudar, entender e prescrever, né? Agora, uma dúvida que eu tenho também, eu acho que até para o Dr. Vitor. Seguinte, você falou mais de 300 mil pessoas hoje fazem uso. Não, teve aumento de 300%. Teve aumento Isso. Perdão, 300% de pessoas usando. Como uma pessoa que está assistindo a gente vê que está precisando, mas não sabe qual o primeiro passo, ir atrás de quem, como é que consegue, qual é o passo a passo de uma pessoa que precisa desse medicamento conseguir a liberação, habeas corpus, não sei como é que fala. Entendi. O primeiro passo é a pessoa buscar um médico especialista em cannabis medicinal, né? Que já tem experiência com prescrição, que já tem experiência com os compostos. Aí depois disso, ela vai ter 2 caminhos aqui no Brasil. Ela pode acessar o medicamento através de uma associação, que tem várias espalhadas pelo Brasil, ou ela pode fazer a importação pela Anvisa do composto que o médico indicar para a importação. Fora isso, a pessoa, a partir do momento que ela tem uma prescrição médica, é um direito dela cultivar o seu próprio medicamento. Porque se ela pode comprar, pagar com o dinheiro dela, ela tem que poder cultivar esse medicamento dentro de casa. Então, desde o início do projeto do Instituto Santa Calha, a gente sempre defendeu isso, que a partir do momento que a pessoa tem essa prescrição, é um direito fundamental dela ter acesso ao autocultivo e o sustento do tratamento dela. E posterior a isso, ela busque ou um advogado especialista em habeas corpus, que já tenha experiência com manejo, ou caso ela não tenha condições, ela pode buscar a Defensoria Pública também, que faz um trabalho excelente aqui em São Paulo, em Campinas especialmente. A gente tem que fazer essa reverência à Defensoria aqui, que foi pioneira no atendimento Olha que legal, não sabia. a paciente de cannabis medicinal para o direito ao autocultivo. São, se não me engano, 8 habeas corpus conseguido pela Defensoria Pública de Campinas para o plantio. Né? Isso. Então aqui a gente já tem esse fluxo criado na Defensoria, e a Defensoria do Estado de São Paulo também faz esse atendimento. Aqui no estado de São Paulo, principalmente, por ser o tribunal TRF3, ele tem um posicionamento favorável ao tema, né? Graças a Deus, construído com muita custa e com muita luta de vários pacientes, né? Então tem um posicionamento favorável, então é um dos estados que tem a melhor perspectiva desse ponto de vista de autocultivo, de liberação para cultivo, né? Existem outros tribunais no Brasil que são um pouco mais conservadores e a gente tem uma resistência maior. Então é um pouco complicado. Mas a partir do momento que a pessoa tem essa prescrição, ela pode iniciar o cultivo dela, busca um advogado para amparar o direito dela e ela pode ter acesso a esse medicamento. Alguns médicos, inclusive, já indicam qual strain ou espécie é mais indicada para aquele tipo de patologia. Por exemplo, um paciente que tem Alzheimer, ele vai necessitar de uma strain ou de uma espécie que contenha alto THC. Por quê? O que faz a desinflamação e combate o Alzheimer é o THC. Então, aquele paciente não vai adiantar ele utilizar uma cepa, uma espécie com alto CBD, porque não é o objetivo dele. O objetivo dele é o alto THC. Então, existem mais de 2.000 tipos de strain, bem mais que isso, já catalogada. E cada uma delas tem uma interação diferente para cada tipo de patologia. Então, hoje a gente já tem médicos que conseguem indicar qual strain é mais interessante. E com isso a gente pede autorização para o Judiciário, para a Justiça Federal, para estar importando essas sementes certificadas, que elas não sejam apreendidas nem destruídas
e a pessoa também não seja criminalizada pela importação de semente, porque até alguns anos atrás, se você importasse a semente de cannabis, você era denunciado por tráfico internacional de drogas. Aí o STJ se manifestou, o STF também, e aí entenderam que não é tráfico de drogas. Porém, estava tendo muita gente ainda respondendo por contrabando, porque ainda ficava uma lacuna, porque não é uma coisa autorizada, não tem controle, então é contrabando. Hoje em dia a gente já consegue os habeas corpus, aí não pega crime de contrabando, não pega nada, né? Esse processo demora muito? O habeas corpus? Tipo, desde a pessoa ir procurar. Inclusive, tem algum portal, algum site que a galera acha o nome desses médicos que trabalham com cannabis? Tem, até na busca geral, assim, se você colocar no Google, acha. Tem o nosso Instagram também, que tem os médicos lá que atendem com a gente, que é o @SantaCaliOficial. A gente vai pôr aqui, viu, galera, numa legendinha aqui do vídeo pra vocês seguirem. E aí, quem precisar de informação sobre cannabis, sobre as doenças tratáveis com cannabis, sobre médicos, sobre profissionais da área, lá tem bastante coisa. E na internet em geral, né? Mas existem, assim, muitos tipos de espécies, de strains específicas para cada tipo de patologia. E também deixar claro que o uso vaporizado e aspirado, ele é indicado em muitos casos na medicina. Que é o cigarro? O cigarro ou o vaporizador, né? Para caso de Parkinson, por exemplo, é o melhor tipo de administração que tem. Olha só. Esclerose múltipla também. E você falando... perdão. Muitas pessoas devem imaginar que somente casos, né, graves, assim, de doenças degenerativas ou doenças que são menos... atingem menos pessoas que são indicados o uso da cannabis. Mas a cannabis medicinal ela pode estar atrelada também à melhoria da qualidade de vida de pessoas com ansiedade, entre outras. Vocês podem comentar um pouco mais sobre alguns casos que vocês... Porque é o mal do mundo, né? A ansiedade. A saúde mental, a ansiedade, crise. Ansiedade, insônia... pacientes que estão fazendo quimioterapia por conta da famosa larica, né? Então, muitas vezes, a questão da alimentação ali acaba ajudando, auxiliando bastante. E controle de náusea também. Dentro da geriatria, a gente tem bastante estudo com relação a Parkinson, Alzheimer, algumas outras demências, né? Porque acho que é necessário ressaltar que a gente tem um sistema endocannabinóide dentro do nosso organismo, né? Ele não é estudado dentro da fisiologia brasileira, mas a gente tem e a planta se conecta a isso. Então, diversas patologias que estão dentro da questão neurológica, elas se beneficiam com a utilização de cannabis. Tem alguns casos de glaucoma, doenças crônicas, aquelas doenças, dores agudas, dores crônicas também é muito utilizado. E muitas pessoas que estão dentro do espectro autista, né? E aí tem variações de quantidade, de próprias espécies. Quem tem muitas convulsões também acaba sendo um controle bem grande. Mas como a gente ainda não tem uma pesquisa em larga escala, até porque ela é criminalizada, falta muita coisa. Então, por exemplo, tem alguns estudos que utilizam para pressão alta. Pressão alta, se a gente considerar no Brasil, né, a cada 10 idosos, 6 vão ter pressão alta. Sim. Então, basicamente, 60% da população deveria fazer a utilização de cannabis. Mas a gente precisa avançar nessas pesquisas. Meu sogro, inclusive, comprou na Santa Calil, tava com dor nas costas e está fazendo tratamento com o óleo e é outra pessoa. É isso. E é uma dor nas costas. Agora, uma coisa que me deu curiosidade aqui, que você falou, e para algumas doenças, o fumo é melhor, né, o evaporar e tal, enfim. A polícia, o Estado, eles estão preparados para isso? Para, tipo, eu tô na rua, ou eu tô em algum lugar e tô fazendo uso e eu tenho o documento, né, e diz que eu posso usar. E eles estão preparados? Tem muita confusão ainda? Como é que está esse equilíbrio aí? É interessante essa pergunta, porque até teve 2 relatos, né, de pacientes recentes que têm habeas corpus. Um até de São Paulo não foi meu paciente, não trabalhei no processo dele. E uma outra é do Rio de Janeiro. Esse de São Paulo diz que foi parado pela polícia, a polícia revistou o carro dele, ele apresentou a documentação dele,
foi liberado, até se emocionou, porque normalmente ele estava acostumado a ser sempre criminalizado, né? Quando ele se deparou com a autoridade respeitou esse direito dele, ele ficou até... E essa outra paciente, ela era do Rio de Janeiro, eu vi acompanhando o Instagram dela, que ela estava, acho que, não sei, em alguma comunidade lá, foi abordada, estava com cannabis, apresentou a documentação dela também, o habeas corpus e tal, e foi liberada também. Ficou super feliz, porque é uma, assim... deve ser um... Para quem está acostumado a ser perseguido, né, a vida toda, ter esse respaldo e ter esse respeito, né, esse entendimento pelo Estado. Assim, a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra que vai ter esse entendimento e que também não vai ser mágico, né, mas a gente acredita que com a difusão do conhecimento, né, da aplicabilidade da cannabis na medicina, para diversos casos, né, tanto para, como estava falando, para dor, para diversas situações clínicas, isso acaba quebrando um pouco esse tabu, né? Porque, por exemplo, a polícia ela é formada por pessoas, e essas pessoas têm famílias, e essas pessoas têm avós, essas pessoas têm pais, que têm doenças também. Então já tem caso de policial que tem habeas corpus para cultivar cannabis em casa no Brasil, por incrível que pareça. Olha que loucura, né? E inclusive vocês estavam falando aí também, eu fico aqui matutando, cara, que é um assunto muito louco. Minha cabeça vai longe. Por exemplo, você falou que as pessoas, quando são autorizadas a importar, automaticamente ela também pode plantar. Automaticamente não, ela tem que entrar com o habeas corpus. Não, tudo bem, ela tá habeas corpus, então, teoricamente, se está precisando do Exato. remédio, por que ela não pode plantar? Exatamente. Aí, podendo plantar para um óleo, assim, porque eu moro num apartamento de 56 metros quadrados. Como funciona essa plantação? Com quantos pés dá para fazer um óleo, entendeu? Porque eu não imagino, como é que eu faço? É justamente aí que entra o ponto da legalização no Brasil. Se a gente pegar outros países que já foram legalizados, a gente tem a limitação na quantidade de plantas. Por exemplo, até 6 plantas no Uruguai. Na Argentina, eu acredito que até 6 também. Na Califórnia e no Canadá também. E para um paciente que utiliza óleo, dependendo da quantidade que ele utiliza, 6 plantas ele não consegue manter o tratamento dele. Então, a tese que a gente advoga, que a gente defende, não cabe ao Estado limitar a quantidade de quantas plantas a pessoa pode ter. O Estado tem a incumbência de, caso a pessoa venha desviar aquela produção dela ou faça algum tipo de ilícito, a incumbência de investigar e punir é do Estado, né? Não da pessoa se limitar ao direito dela, da produção dela, só porque para seguir uma regulamentação e não conseguir ter acesso ao seu autossustento, né, que é o principal. Porque mesmo que a pessoa produza, normalmente o que acontece? Os pacientes produzem uma certa quantidade dentro das capacidades deles e suplementam isso com produtos externos, né, comprados, assim. Então, a plantação ela vem como uma redução de custos, na verdade, no tratamento. Ela não supre totalmente, né? E a gente tem que tomar cuidado com a legalização no Brasil, justamente para a gente conseguir garantir que o paciente possa ter autonomia e total capacidade de sustentar o seu tratamento, sem ter a limitação do Estado quanto à quantidade de plantas possíveis de cultivar. Eu acho que é importante ressaltar que isso é uma redução ao autocultivo, uma redução de custo, inclusive, para o Estado, porque as pessoas estão judicializando, porque o SUS diz, né, tem que garantir o tratamento para todas as pessoas, para todas as patologias. Então, falando dados de Campinas, a gente tem 7 pacientes que judicializaram aqui na cidade e Campinas gasta 145 mil por ano com 7 pacientes com relação a essa medicação. Caramba. Então, quando a gente discute, né, isso, o autocultivo, é inclusive baratear o custo para o Estado, os gastos que a gente tem hoje. Em São Paulo, né, no estado de São Paulo, a gente está fazendo requerimento de informação para saber quais são os dados certinhos, mas o dado concreto é o seguinte: hoje, se o Estado legalizar, né, distribuir no SUS, ele gasta menos que com a judicialização. Porque o número de pessoas que estão judicializando hoje também, porque esse é um direito, o Estado tem que garantir a saúde, né, é muito alto. Então, o autocultivo, né, a descriminalização, poder ter a plantação, até mesmo associativa, né, que são 10 pessoas que se reúnem para fazer uma plantação, diminuiria o gasto com a importação, mas principalmente o valor que o Estado gasta com a compra desse medicamento importado. Eu fico
pensando aqui que o autocultivo é uma saída muito legal, assim, é muito interessante que isso esteja acontecendo, mas eu fico pensando no paciente que, além de ter que utilizar, né, fazer uso, ele vai ter que aprender também o manejo, né, dessa planta, que pode ser que ele goste, que ele tenha muito interesse, que ele já tenha a facilidade, mas pode ser que ele não tenha facilidade nenhuma, né? Pode ser que não dê certo. É justamente aí que entra as associações, né? Porque a associação acaba reduzindo esse custo, né, para o paciente. Porém, ainda no Brasil, como tem muito poucas ainda tá no começo, né? O custo ainda acaba sendo um pouco elevado para a maioria da população brasileira. É um tratamento bem inacessível para grande parte da população, né? Ainda com as associações. Mas um caminho para isso seria também o PL 399, de certa forma, ele vai abarcar as associações também, né? Mas é um caminho ao cultivo associativo, nesse caso desses pacientes, né? O que a gente tem que tomar cuidado, que a Paula está falando também, é muito importante, esse fato da judicialização é um ponto controvertido no movimento, porque existem muitas empresas estrangeiras que produzem o óleo de cannabis e têm interesse no mercado brasileiro. E, infelizmente, elas trabalham muito parecido com a indústria farmacêutica. E o que acontece? Elas, com um arcabouço de influencers e até mesmo de profissionais da área da saúde e advogados, fomentam a prescrição de determinado composto da marca deles, fornecem assistência jurídica gratuita para se processar o Estado, para que o Estado seja obrigado a custear esse tratamento daquela empresa, daquele composto. E em muitos casos, e na grande maioria dos casos, a gente consegue esse tipo de composto em associação brasileira. Então, esse dinheiro que está indo do Estado brasileiro para fora, a troco de poucos frascos, que é uma fortuna, podia estar sendo aplicado em associação, gerando mais medicamento com custo menor para toda a população, ao invés de ser permitida essa influência externa, que faz parte do mercado, é um mercado, a gente entende, mas no Brasil a gente tinha que ter um cuidado maior, principalmente com essas empresas, o paciente também. O paciente não quer saber, né? Ele quer ter acesso ao medicamento, mas muitas vezes ele podia ter acesso a um óleo de associação brasileira feito de maconha e não de cânhamo dessas empresas estrangeiras, né? Qual que é a diferença da maconha e do cânhamo, gente? Nos Estados Unidos, não são todos os estados que é liberado o cultivo de maconha, que é a planta com mais de 0,3 de THC. É só liberado o cultivo do cânhamo. Qual que é a diferença do cânhamo para a maconha? A maconha, existem 3 tipos. A cannabis sativa, que é a mais popularizada. A cannabis índica, que também hoje em dia é popularizada, porque fizeram muitas cruzes, então acabou se popularizando também. E a automática ou ruderalis, que é chamada, que é uma cannabis comprida, ela fica como se fosse um bambu, ela não é pequenininha, ela fica bem alta, e ela é cultivada nos campos, tanto planta macho quanto planta fêmea. E ela só produz o CBD. Esse tipo de planta, o cânhamo, não produz THC. E nos Estados Unidos, a grande maioria da IFA deles, do insumo farmacêutico produzido lá, é cânhamo. Eles não têm THC na quantidade que precisa, por exemplo, para fornecer para o Brasil. Então, eles tentaram já no começo do movimento aqui, algumas indústrias farmacêuticas, com alguns que são braços canábicos dessas indústrias, tentaram fazer até uma campanha publicitária demonizando o THC, transformando ele na pior coisa do mundo, e que o CBD era bom, e tentaram vender isso, e tentam até hoje vender isso. A criminalização, né, do THC, né, que dizem que o que dá a brisa, a famosa brisa. Mas tem muitas patologias que precisam de THC para conseguir ter esse tratamento. A pressão alta é um deles, assim. Então a gente não tem tratamento com pressão alta hoje por conta, a cannabis, por conta da criminalização do THC, e isso, de novo, né? Isso impede, inclusive, o avanço de pesquisa em cima disso. Então a gente não sabe, por exemplo, quais as patologias que podem ser tratadas principalmente com uma alta concentração de THC e uma baixa concentração de CBD, por exemplo. Esses produtos, aquele Delta 8, é esse o nome? Delta 8 THC. Pode falar? Pode. Sim, eu falei, meu Deus, não era pra falar isso. Nossa, porque deu uma polêmica quando a gente fez o post do Delta 8, porque algumas empresas, né, estão
fornecendo flor de hemp, que é flor de cânhamo. Não é uma flor que contém THC, não vem da maconha, é uma flor de cânhamo, ela é até um pouco diferente. E ela é totalmente artificial. Por quê? O CBD, esse CBD produzido do cânhamo, ele é submetido a uma reação química, né, que é a isomerização. Então usa ciclohexano, usa um monte de produto químico. Depois isso é neutralizado e borrifado nessas plantas e comercializado como se fosse algo medicamentoso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ele é vendido até em posto de gasolina, assim, não tem nunca se fez estudos profundos com Delta 8. THC tem bastante estudo, Delta 9 tem muitos estudos. Mas o Delta 8 foi uma invenção da indústria canábica para vender. E na realidade a aplicação terapêutica dele é muito limitada, perto do THC não se tem comparação assim a nível de efeito, né? O THC é muito mais potente. Só que foi um jeito da indústria trazer isso para o Brasil e recomendar isso, né? Então, continuou essa própria mesma indústria divulgando essa informação falsa, que o THC seria proibido no Brasil, que o Delta 8 é liberado e que o THC não pode. É a maior mentira que existe. Os médicos podem prescrever THC normalmente, como fazem, muitos, né? E a pessoa pode consumir o THC, não tem problema nenhum. Só seguindo o que você já explicou aqui pra gente, né? Procurar um médico e tal, certinho. Tudo certinho. Pra ir lá e fazer o negócio certo. Eu vejo muito no nosso papo aqui que é uma bancada muito grande conservadora que é a culpada de não ter essas informações, não soltar a pesquisa. De não ter muita coisa, né, no Brasil. Muita coisa. Eu como um homem gay, eu posso falar muito. Graças a Deus está entrando cada vez mais pessoas que me representam lá e que conseguem levantar pautas e falar sobre isso, entende? Porque esse trabalho tem que vir muito vivo, assim, muito forte para a galera conseguir entender, se informar e liberar e saber que a cannabis salva a vida de pessoas. Exatamente. Parece que é aquilo, né? Se não me afeta, vamos deixar rolar, né? Aquela história da dor que você não sente, né? E eu acho que é importante ressaltar também, né, que o Tarcísio, ele sancionou a lei aqui no estado de São Paulo porque ele tem um sobrinho. Então, de fato, quando você é sensibilizado, né, quando você vê isso tão próximo da sua família, você tem assim, não, opa, vamos lá, né? E aí a criminalização, ela começa a assumir outras camadas. Mas o medicamento é bom. Então, que é exatamente isso. Existe um conservadorismo. Tem algumas pessoas, inclusive, que conhecem pessoas que fazem utilização, que vê essa modificação, mas ainda criminaliza porque não é com ele, porque não é com até mesmo pessoas que têm um preconceito. A gente viu isso, né, no nosso seminário, que tinham um preconceito, falou assim, não, eu não vou usar isso, porque isso é uma droga. Mas chega a doutora Ali, né, ela ficou 2 meses sem andar no hospital. No hospital, não me recordo, mas é um hospital muito famoso, assim, de ponta lá em São Paulo. Não tinha mais o que fazer. Einstein. E aí ela começou a utilizar o óleo e ela modificou a vida dela em 2 semanas. Voltou a andar, voltou a ter vida, parou de sentir dor. Então, as pessoas só acreditam mesmo quando atingem o milagre. E mais ou menos também, viu? Porque eu estava conversando com um amigo meu que é neurocirurgião e ele estava chocado porque ele atendeu um menino de 16 anos e precisava fazer uma transfusão de sangue nele. A família não permitiu, por conta de religião. Sim. Vocês têm noção disso? Você preferiu, assim, que morresse. Que a única salvação do menino era essa. Não deixou, não libera fazer porque é pecado, é do inferno, é não sei o quê. Tipo, eu não... Entende? Eu acho essas coisas muito surreais, assim. Porque a gente tem mais de importante a vida, cara. Se a gente libera a medicina, os estudos para evoluírem, entenderem que Deus deu esse dom para a inteligência, para o povo aí usar como instrumento, como é que você deixa uma pessoa morrer porque não pode, porque está escrito, porque te contaram, porque falaram décadas atrás que transfusão de sangue é algo pecaminoso? Aí você bota isso comparado com a cannabis, a maconha. Né? E como é que foi, assim, para a Câmara dos Vereadores de Campinas, a aceitação dessa frente parlamentar? Assim, foi difícil? Com esse sorriso? Maconha! Eu acho que a gente pegou um momento político bom, né? Porque... o 399 estava super em alta, né, que é o PL que discute, o projeto de lei que discute isso a nível
nacional, né? Então estava todo mundo falando sobre isso, né? Sobre como que era necessário ter a cannabis medicinal. A gente protocolou 2 projetos o ano passado, um projeto de fomento à pesquisa, que prevê o cultivo, e um outro projeto de distribuição do medicamento no SUS, mas no SUS municipal, né? E aí a gente deixou a pauta rolar, assim, né? Fomos encontrar alguns atores, né, que estavam discutindo isso aqui no município de Campinas, fomos falar com juristas, a gente conheceu o Vitor, fomos na Unicamp, conversamos com alguns professores, né, que já trabalham com isso, até para a gente tentar ganhar força, assim. E aí o que a gente consegue observar é que tem algumas temáticas específicas que a gente consegue avançar mais. Então, por exemplo, quando a gente fala de autista, tem alguns vereadores na Câmara que discutem essa pauta, né? E a gente tem visto muitas pesquisas nesse campo. Então, fiz lá o trabalhinho de pegar, olha, então, né, está sendo utilizado. Tem outro vereador que trabalha com doenças raras, né? Também fiz a mesma coisa. Peguei notícias, olha, doenças raras estão utilizando aqui a cannabis. E fui bater na porta de um em um pedindo. Falei assim, você pode assinar? Muita gente leva quase como se fosse uma brincadeira. Ai, mas vocês estão tentando encontrar um argumento, né? Simplesmente um argumento, tal, e acabam ignorando a pesquisa. Mas eu acho que o momento político, né, o momento atual que a gente está falando muito sobre isso também na grande mídia e tudo mais, ajudou muito a gente conseguir ter a frente parlamentar. A Câmara de Campinas tem 33 vereadores, a gente precisava de pelo menos 11 assinaturas, né, e 1/3 dos partidos, então conversamos com bastante gente, a gente conseguiu 17 assinaturas. Olha. Sim. Muitos vereadores são da farmácia também, entendem que isso é uma forma deles venderem na farmácia dele e ganharem dinheiro, então isso também ajudou bastante. Uhum. E a gente falou do cânhamo, né? Então, eu acho que foram essa junção de argumentos, né, da saúde, da questão financeira, produção de tecido, que conseguiu a gente fazer esse avanço. Mas do seminário mesmo só participaram os vereadores de esquerda, que já estão mais alinhados à pauta, né? Mas a gente conseguiu criar a frente. Eu acho que o mais importante é a participação da sociedade civil para a gente conseguir avançar e discutir mais coisas. Eu vejo também que falta muito a representatividade da galera, dos influenciadores, celebridades que usam, grandes empresários que usam, consomem, até mesmo às vezes por recreação, entendeu? Mas não fala, se esconde atrás daquilo. Então, quanto mais... Por isso que eu adoro, tipo, o Léo Picon, que é um influenciador incrível, que fala na Marília Gabriela. Você fala, eu fumei antes de vir pra cá hoje. Cara, você olha a vida do cara, é um cara bem sucedido, é um cara empresário, visionário, com um monte de expectativa, projetos consolidados, sabe? Então também falta muito essa representatividade da galera ter coragem, né? Porque também é um ato de coragem. Eu falo, mas eu não sei se eu pegaria hoje, sendo um micro-influenciador, e abraçaria essa causa, porque vem aquela escala, sim, que lá em cima fala tchau, patrocínio, beijo. Porque é uma quebra de paradigma, porque, pelo menos, acredito que todos nós aqui, a nossa geração, ela foi ensinada que se a gente utilizasse a cannabis, a nossa vida ia desandar, a gente não ia virar nada, a gente ia ficar, sei lá, ia virar vagabundo, ia virar... E a gente foi ensinado isso durante muito tempo. A gente recebia aqueles livrinhos da escola. Até hoje, acho que tem o ProErd. Via na TV. Meu Deus do céu! Viram, né, um estudo científico feito pela Federação Carlos, acho, né? Sobre o ProErd. Que o ProErd não tem... Não funciona. É científico. Eficácia, né? É científico. Mas voltando de religião, a religião, ao mesmo tempo que ela limita nesses pontos, eu tive um encontro muito interessante com a religião e a cannabis. Porque... Primeira vez que eu falei publicamente de cannabis para pessoas assim, abertamente, foi dentro de uma igreja, cara. Uau! Do Padre Ticão. Mas o Padre Ticão, assim, é uma figura emblemática aqui no estado de São Paulo. Ele teve uma militância perfeita, assim, durante a vida dele, né? Ele enfrentou a ditadura, ele enfrentou muito mais coisas muito mais complicadas do que a proibição da cannabis, eu acredito. Mas, assim, ele foi uma pessoa que era um padre, né? Então, quando eu pude falar, e eu falei a primeira vez de cannabis dentro de uma igreja, eu falei, bom, a OAB já tinha se manifestado favoravelmente, eu falei, bom, pra cadeia eu não vou, porque a OAB tá apoiando a cannabis medicinal no Brasil. Aí o padre me chamou para falar de maconha dentro da igreja, eu falei, então pro inferno eu também não vou, já tô salvo, eu tô falando dentro da igreja. Mas qual era a ideia de falar da maconha na igreja? Ele tinha a demanda das mães, né, porque ele é da Zona Leste ali de São Paulo, a igreja dele era lá, e muito, muito humilde ali, né, cara? Uma população bem humilde.
E as mães de crianças especiais, crianças portadoras de necessidades especiais, elas estavam demandando esse conhecimento sobre a cannabis. E ele não sabia muita coisa, não sabia nada, ele começou a juntar os profissionais que sabiam lá em São Paulo, advogado, médico, e resolveu dar um curso de cannabis dentro da igreja. E foi autorizado pela Igreja Católica. Olha que massa, que evolução. Eu escuto isso, eu não sabia. Você sabia disso? Não E a sabia. história de como que ele conseguiu essa autorização é mais interessante ainda, porque eu perguntei para ele, falei, nossa, padre, como que você conseguiu essa autorização da igreja, né? Porque a igreja, maconha, não é uma coisa que casava muito. E aí disse que ele foi falar com o arcebispo na época, e ele contou da demanda, que as mães estavam precisando dessa informação e tudo mais. E o arcebispo ouviu tudo atentamente, assim, e no final olhou para ele e falou, muito bom, Ticão, você sabe quem tem um olhinho? Olha! Porque o arcebispo estava com Parkinson. Olha! E ele precisava do óleo para se tratar, e aí, assim foi autorizado pela Igreja Católica. No final da vida, infelizmente, o padre Ticão, ele foi vítima de uma perseguição de um setor da Igreja Católica Pensou diferente, né? conservador, horroroso, que perseguiu ele durante um tempo, causou um desgosto para ele, eu acredito. Mas assim, a história dele com a cannabis, o que ele fez pelo movimento da cannabis medicinal do Brasil, a gente tem que louvar, assim, porque foi um divisor de águas, assim, é muito marcante um curso de maconha dentro de uma igreja Tem assim. pessoas que nascem, é apontada por Deus, né? Ele era iluminado, ele era um anjo na terra mesmo. Igual eu cara. na vida de vocês, tá vendo? Eu acho que é muito importante. Eu ia perguntar também, né? Como que nós, enquanto cidadãos, o que nós podemos fazer para que isso seja Ajude, de colabore. fato, mais disseminado, enfim. Eu acho que é ainda sobre o Padre Ticão, né? Uma coisa que eu acho que todo mundo aqui pode buscar. Tem um curso hoje da Unifesp, que é justamente esse curso que surgiu na igreja, né? E acabou virando um curso da universidade mesmo, com 20 mil vagas, está na nona turma, assim, cada vez mais eles têm mais interessados. Mas eu acho que uma forma da população em geral ajudar nessa pauta, primeiro é sobre os preconceitos, né? Não ter preconceitos. Quando a gente fala, por exemplo, a gente teve um debate sobre farmácia viva, né? E a farmácia viva é justamente o resgate das plantas medicinais. Então, todo mundo já ouviu falar do chá de boldo, por exemplo. Chá de camomila, chá de melissa, né? E todas essas questões. E justamente porque a gente não tem um preconceito com essas plantas. A maconha é a mesma coisa. Então, se a gente diminuir o preconceito com relação a ela, já vai ajudar muito. Quem tiver interesse, mas pode buscar essa formação acadêmica, né, na Unifesp, que traz um pouco disso de forma mais organizada, né, e acaba passando ali pela planta, cultivo, né, e outros debates. E até mesmo você acaba hoje encontrando muita coisa na internet, né? Você consegue encontrar no Instagram da Santa Cali, no nosso Instagram também, para poder avançar com relação a isso. Mas a gente tem visto muitas pessoas interessadas cada vez mais nessa pauta, seja por uma questão pessoal ou até mesmo só por curiosidade mesmo. E hoje também está sendo muito mais falado, né, amiga? Você estava falando das mães na igreja, tem um documentário super forte de mães que se juntam, porque é totalmente errado, ilegal, não pode. Elas atravessam, tipo, deserto dentro do porta-luva, uma doideira para conseguir um medicamento para filho. Muitas vão presas, aí não desiste, vai lá. Entendi. Até quando, né? Precisa passar por todo esse constrangimento, essa confusão toda para salvar vidas. Uhum. E já está em todo lugar, né, gente? Já está na Globo, já está... já está em todo lugar. Aqui no Já Pode tá em Bafo. todo lugar. Se você está fumando um baseado agora, comenta aqui. Mas é legal também levantar Curte que a esse gente... vídeo. que a gente vai colocar aqui na legenda também, Vale. os arrobas, não vale. Os dois arrobas, tanto da Santa Cali e tal, e da Vai Paola também, né? Arroba Vai Paola. Porque tem que tomar cuidado, as fake news também, Sim, né? Quando um assunto está muito em evidência, a outra parte sempre dá um jeitinho de vir com uma manobra da mídia ali e soltar algo. Então não acredite em tudo que vocês veem, escutam, enfim. Vão procurar na base, e aqui são duas pessoas incríveis que vocês vão ter para se aprofundar mais nesse assunto. Eu acho que tem uma fake news rolando para a gente comentar rapidinho, que são dos Ks, que é o K2, o K4 e o mais famoso que é o K9. K9, que sim. seria abre muitas aspas, né? Eles vendem como sendo uma maconha sintética. E, na verdade,
não é isso, né? Não existe, né? Tem nada a ver com maconha. É o tem do nada a zumbi? ver. É, esse Ai, mesmo. tô sabendo desse babado. Gente, não existe maconha sintética. Não existe pelo maconha amor de Deus. sintética. Sintética é outra coisa. Exatamente. É uma substância sintética sendo vendida como cannabis sintética, né? Canabidiol sintético, que não tem nada a ver com a maconha, nada disso. Ela já era... Ela foi fabricada em laboratório e com outro propósito. Chegou agora, né, no tráfego, né? E está sendo vendido como sendo um sintético, mas assim, é outra coisa, gente. Não é maconha, não é cannabis, não é nada disso. É uma droga sintética sendo vendida no mercado e tem essa fake news rolando. Eu imagino o trabalho que vocês têm, né? Porque, pô, o maior esforço, vai caminhando, aí quando tá aqui, vem um caô desses, joga, deve balançar muito. Então, esclarecendo o K9, o que acontece? O K9 não tem nada a ver com cannabis, não vem da cannabis. É uma substância sintética, é como se fosse uma droga sintética, produzida em laboratório. Mas o que acontece? Toda essa família dessas drogas K2, K9, elas já existiam na Europa há muito tempo. Elas eram vendidas em Portugal e em outros países, chamava Spice. O mais conhecido chamava-se Spice. E por que tinha essa vinculação com a cannabis? Porque eles utilizam ainda uma mistura de planta seca, mas não é cannabis, é uma planta seca. Enfim, qualquer tipo de erva seca, espirram essa substância e a pessoa consome aquilo fumado. Aqui no Brasil, quando chegou na forma líquida. E justamente para facilitar a entrada dessa substância nos presídios, porque eles borrifavam em folha de papel e passavam isso no dia das visitas. Então, o que está chegando agora nas ruas, primeiro chegou no sistema penitenciário, para depois desaguar agora o que está acontecendo, que a gente está vendo essa realidade. Ela é uma substância extremamente potente, né? Ela causa aqueles efeitos que as pessoas já acompanharam, e o tráfico está acabando misturando ela não só não vendendo apenas ela como para ser fumada, como também adulterando cocaína e algumas outras drogas e causando alguns efeitos que estão sendo televisionados agora, que a gente vê que é muito assustador, assim, de drogas que não faziam parte da realidade brasileira, né? Que tá chegando agora. Essa família K, infelizmente, e é vendido erroneamente pela mídia com esse nome porque é fumado, mas não tem nada a ver com maconha, é uma droga sintética. Não, e você falando isso, eu vejo cada vez mais a importância da descriminalização urgente para as pessoas. Do remédio, né, da planta. Não, e para entender, sabe, para não ter essas misturas. Exatamente. Essa ignorância. Porque se você prende todas as informações, não pode falar sobre isso, é algo proibido, não é estudado, não é falado sobre. Eu ainda vou mais além, né? Da legalização e da descriminalização de todas as substâncias para a gente poder estudar mesmo o que de fato é cada uma. Como eu trabalho com jovens, eu falo muito para eles, assim, né? Vocês têm que saber qual é a substância, o que essa substância vai te causar de fato, né? Por isso que eu gosto muito também do trabalho de redução de danos, da testagem de drogas, né, substâncias. Que é tampar o sol com a peneira, né, exato. gente? Fingir que o povo fechar o olho assim, botar dentro da sua casinha perfeita, achar que a galera o ser humano não tem acesso, não faz, não usa, não consome. Então, já que consome, vamos aceitar a realidade. Para mim é muito igual ao racismo. Quando eu falo, né, para os meus amigos que todo mundo, a gente tem uma dívida, a gente nasce racista e a gente tem que entender isso para poder desconstruir isso, é a mesma coisa com a maconha, a mesma coisa com as drogas. Precisa entender que a realidade é essa. A maioria usa, quem quiser usar tem acesso, sabe como acha. Não pode ser uma coisa, você sabe o que você está usando, que tenha esse cuidado, esse olhar. Que tenha imposto, que esse imposto seja revertido para beneficiar a população que foi criminalizada. Quando a gente fala de outras substâncias, a gente vê também a aplicação dentro da medicina, né? A gente estava falando do cogumelo, né? Microdoses, hoje já é receitada também, que também é visto como uma droga. Tem outras substâncias, até mesmo sintéticas, que são utilizadas em estresse pós-traumático, né? Ministrada com médicos. Então, assim, se a gente chegar nesse ponto, né? Acho que é o mundo ideal, a gente consegue, inclusive, saber como beneficiar a população, né? E não só em criminalizar, reprimir e fechar os olhos para as consequências do uso abusivo, né? Mas lembrando, o uso abusivo de qualquer substância causa mal. Sim. Desde o álcool, né? Mas até tem... Se você tomar 7 litros de água, também você vai passar mal, gente. Então, acho que é importante a gente ter isso em mente.
E Olha, eu não estudos sabia indicam- que 7 litros de água fazia mal, não. É. Olha, eu fico seguindo essas blogueiras fitness, tá vendo? Preciso olhar melhor quem eu tô seguindo ultimamente. Vários estudos indicam também que se você sabe qual é a substância, até mesmo no contexto recreativo, se você sabe o que você está usando, você vai fazer um uso mais consciente, né? Então Sim. você É vai uma evitar questão de misturas. segurança. É, Você se sente seguro, né? Porque seria muito mais, assim, para se minimizar o impacto até na população, de que a pessoa soubesse qual substância ela está utilizando, qual que é o grau de pureza daquilo, porque hoje em dia é um limbo, né? Se finge que não acontece no Brasil, todo mundo... O ser humano tem esse hábito, né? De se Tem. trancar nas trevas. Aí chega... O que a gente está buscando o que a gente está buscando é trazer a luz, né? Trazer o conhecimento sobre as substâncias e a pessoa ter essa possibilidade de ela saber o que ela está consumindo com exatidão, sem contaminante ou sem alguma outra coisa que possa ter sido inserida naquela substância, né? E é uma questão de racionalidade. Eu acho que o debate, quando a gente fala de droga, como suscita muita paixão, aquela coisa de gente proibicionista, moralismo, mistura muita coisa na cabeça das pessoas e acaba se perdendo um pouco a racionalidade de que são substâncias e que seriam muito mais fáceis se o Estado controlasse isso e tivesse algum controle mínimo que fosse, né, para garantir o mínimo de qualidade, o mínimo de dignidade para aquele usuário. Porque não é porque ele é um usuário de substância que ele não tem a dignidade dele, o direito dele também tem que ser defendido. E eu vou né? além, viu? Pensando nessa do usuário e tal, a gente também não pode apontar e discriminar e diminuir uma pessoa que tá viciada em cocaína ou viciada em... Cara, o vício é uma doença. E não é porque é sem vergonha, foi lá e experimentou. Não, você é suscetível àquilo, você experimentou, gostou, se manteve naquilo. E é uma doença, tem que olhar. Às vezes eu falo sobre isso e muitos falam, não, vai ser vergonhice, não sei o que. Não é. É um vício e tem que ser visto como uma doença, né? Que precisa de cuidado, precisa de olhar e precisa de informação. Exatamente. A gente fala muito que isso é um problema de saúde pública, Sim. né? Sim. Então, muitas vezes, o que levou a pessoa a chegar naquilo é uma falha do Estado. Quantas pessoas, por exemplo, falam muito, por exemplo, sobre a população em situação de rua, né? Mas o que a gente viu na época da pandemia, por exemplo, foi que as pessoas perderam emprego, perderam renda, foram para a rua com a família inteira, muitos conseguiram se recuperar e sair, outros não conseguiram. Quando você chega nessa situação, muitas vezes você faz a utilização de alguma substância para dar conta daquela situação. E até mesmo quando você tem uma outra vida, né, condições financeiras para fazer isso, você faz a utilização daquela substância, mas em algum momento você pode perder o controle. E o Estado precisa dar conta disso, precisa oferecer um serviço. A gente tem hoje o serviço de redução de danos, que é oferecido pelos CAPs aqui em Campinas, né, o Cândido Ferreira. Tenho acompanhado, inclusive, isso. Mas o mais importante é a pessoa saber que ela vai ter um amparo. Porque se ela sabe disso, que ela tem um caminho, que ela pode escolher, né, em algum momento assim, olha, acho que estou fazendo uso abusivo, eu quero poder sair disso, ela sabe onde buscar. Né? E a redução de danos é para isso, para a gente falar sobre essas coisas. Sim, é muito importante. E uma outra pauta que eu queria saber, né, de vocês, assim, que está sendo bastante divulgado, né, é sobre essa votação mesmo no STJ, É o julgamento do STF. da descriminalização. E aí eu vejo bastante gente falando que vai ser bom, tem gente falando que isso não é tão bom assim, não se iludam. Que de fato está sendo votado ali? O que de fato saiu da gaveta ali, que a ministra tirou ali da gaveta? Eu vou contar a historinha, porque acho que o Vitor pode trazer para a gente o panorama jurídico. Mas isso começou porque uma pessoa foi encarcerada com 3 gramas. 3 gramas? 3 gramas. Como era essa pessoa? Exatamente. Vamos falar, entendeu? Como era essa pessoa, né? Qual que é o estereótipo absurdo, da pessoa gente. que a gente imagina, né? Então, quando que já era reincidente, aí né, ela foi encarcerada com 3 gramas, né? Um homem negro. E eu acho que... E aí, quando isso aconteceu, né? Vamos imaginar, primeiro, sistema prisional. Gente, já está amarrotado, a gente já cria mais presídio do que universidade e escola. E a gente vai continuar ali encarcerando por conta de 3 gramas de maconha, sabe? Qual que é qual o dano que ele estava oferecendo para a sociedade naquele momento? Então, isso chega o recurso, né, ao STF e a gente já teve 3 votos. Tem, inclusive,
um voto, né, que é pela descriminalização total, né, de todas as substâncias, né? Então, falta mais como são 7, né, com mais um voto, a gente consegue a descriminalização, mas acho que o Vitor pode trazer um panorama melhor do que isso significa. É porque a pessoa pega 3 gramas, que, sei lá, um usuário está fumando um dele ali nela. Quem tem tempo e força para levar isso para frente? Porque tá bom, a polícia te pega, te leva para uma delegacia. Tipo, tem tempo para debater sobre isso? 3 gramas? O que acontece? A lei de drogas no Brasil ficou falha, porque não se tem uma quantidade mínima para diferenciar quem é traficante ou quem é usuário. Então, isso fica a discricionariedade inicialmente do delegado, que vai pegar o flagrante daquela pessoa que foi detida com 3, 4, 10, 15 gramas de cannabis ou de qualquer outra substância. E vai caber ao delegado analisar as circunstâncias daquela pessoa, se ela é usuária ou se ela é um possível traficante. Se ela for um possível traficante, ela vai ser encarcerada. Ela não vai ficar como usuário. O usuário, hoje em dia, ele só tem a pena de... É crime, está tipificado como crime, mas é advertência verbal e pena comunitária, né? Mas ainda é um crime. Só que o que acontece? Como não tem essa diferenciação na lei de quantidade, fica a discricionariedade do delegado. Na maioria dos casos, a maioria de quem é pobre não tem condição, vai cair como tráfico, vai ficar preso até se conseguir comprovar que aquela pessoa não é traficante, ela ficou 4, 5 meses encarcerada. E já mudou muito a mente dela, né? Porque não, ela já foi violentada pelo Estado, porque você imagina você pegar um réu primário, uma pessoa que nunca teve contato com o sistema carcerário, com o mundo do crime, muitas vezes, é um usuário de drogas, tudo bem que ele tem que se expor e ir numa boca de fumo para comprar, mas ele não faz parte daquela vida de reincidência criminosa, não tem habitualidade no crime, e você acaba inserindo ele num contexto, destruindo, violentando a vida dele, em prol de uma política pública, da política de guerra às drogas, que é ineficaz. Então, além de você gerar vítimas que são diretamente as forças de segurança, que sofrem com a guerra às drogas também, porque eles são vítimas também, eles são mortos todos os dias nessa guerra maluca, a própria vítima, a pessoa, o encarcerado, ele é duplamente vitimado, porque ele está sendo preso injustamente e o Estado ainda está violentando ele de uma maneira que vai ser praticamente irreparável, que ele vai sair com um histórico criminal, que vai atrapalhar ele a vida inteira. Então, a lei de drogas no Brasil, é importante a descriminalização para que a gente quebre essa lacuna, para que a partir desse momento, então, só se puna o tráfico. Mas aí que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque fazendo isso da forma que está sendo feita no STF, vai ficar uma lacuna, porque quem tem que legislar a respeito disso é o Congresso Nacional. Só que como está ineficaz, inefetivo e não vai para frente de jeito nenhum os projetos, qualquer pauta que se discuta isso lá, está sobrando para o STF fazer esse papel de colocar um ponto final, né? Tem alguns ministros que são favoráveis, o Gilmar Mendes, o Luiz Roberto Barroso. Acredito que a relatora também é favorável. Mas o ponto é a gente tomar esse cuidado para que não se repita esse mesmo problema que aconteceu, de que só as pessoas pobres, periféricas, foram para o 33 e quem tem uma condição financeira melhor acaba se enquadrando no 28, e muitas vezes, na maioria dos casos, né? Então a gente tem que tomar cuidado para, a partir dessa descriminalização, isso não continuar se repetindo e nem se agravar. Eu acho que a gente tem que começar a ocupar lugares, tanto com a Marcha da Maconha, como projetos, palestras. Inclusive o Alma é incrível, várias palestras maravilhosas. Entra lá no site do Alma, no Instagram do Alma, que vocês vão ver sobre isso. E da EFA também. E da EFA também, né? Inclusive a EFA é a produtora que produz todas essas palestras. E o que falta é isso, trazer cultura pra galera, né? A galera poder entender, abrir a mente. Tipo, eu poder levar meu pai numa palestra dessa e ele ver como realmente como realmente funciona, né? Os lados positivos do negócio. Porque eu acho que muito pouco está sendo representado. Por isso que eu gosto tanto da Ludmilla, uma mulher lésbica, preta,
canta a musiquinha da verdinha dela. Só falaria que ela é calúnia, né? Porque 1 grama, R$1, onde? Né? Tá errada, essa música é da verdinha, hein, Lud? Mas depois a gente conversa sobre. Mas é muito importante pessoas como ela, né? Pena que, pô, eu vejo, né? Não sei, posso estar tá tendo uma visão errada. Mas eu vejo, por ser uma mulher preta, lésbica e assume que usa tal, ela já não tem tanta voz, o povo já não dá tanta moral pra ela, como se uma outra pessoa diferente fisicamente fizesse o que ela faz. Ah, com certeza. Tivesse peito, né, pra fazer. Mas é isso, né? O estereótipo, né? Então as pessoas olham para Ludmilla e viram assim, mas já esperava isso dela, né? Vem da periferia, da comunidade, a mulher negra, lésbica, assim, mas já esperava isso dela, né? Então, e aí quando você tem uma outra estética, né, apresentando isso, não, eu fumo também, as pessoas assim, nossa, mas você, que surpresa, sabe? De uma outra classe social, de um outro local, né? Então isso nada mais é de novo do que o preconceito e o racismo ali sendo expressado de outra forma. Eu acho que o segredo da mudança disso é a gente não desistir, né? Aplaudir muito pessoas como vocês dois, né, amiga? Que vão a fundo, que doam tempo, energia de vocês para algo tão bom para todo mundo, né? Que esteja, nesse caso aí, precisando do remédio, da cannabis, enfim. Ou distrair a mente, querer fumar o seu em casa e tá tudo certo. Sim. Vocês têm alguma dica de alguma leitura ou de algum filme ou algum documentário? Pergunta surpresa. Não, a gente faz isso, acredita? Eu percebi, tô pensando um aqui agora, mas bom. Eu tenho um... E não vai ser o mesmo que o meu, né? Não. Fala no eu meu assisti, vidinho. O quê? eu assisti recentemente uma série da HBO, chama Pico da Neblina. É Não sei se legal. vocês já assistiram. Eu vi um pouquinho. Já assistiram? Pouquinho só. É com o Dexter. Eu já sou fãzaça do Dexter. E ele é o Brasil pós legalização. Então mostra, né, a galera na periferia sendo contra a legalização, porque, tipo assim, só vai beneficiar os ricos abrindo coffee shop, tipo... Que você estava falando, né? E então, é muito legal, assim, a série te prende, tem o Biriba, que eu fiquei, assim, né, tipo, você fica amiga do personagem? identificou. Eu fico amiga dos personagens, o Biriba. Então, fica aí a dica para quem está assistindo, para vocês também, Pico da Neblina, da HBO. Onde é? HBO? Olha que legal. Tem o Cortina de Fumaça também, que é muito bom, é no YouTube. Eu descobri batendo a pauta de hoje, a Carol, joguei no Google. Cara, é muito louco, porque começa lá no povo indígena, falando sobre as mães, tipo, dentro da aldeia ali, eles permitiam, as mães matavam a criança quando nascia, tipo, com algum problema, alguma deficiência, enfim, ou era um filho de uma mãe solo, aí como a mãe saía para caçar, saía para fazer os rituais, não tinha quem cuidasse, e aquilo dentro da religião deles era uma coisa natural. Quem via de fora, a gente se assustava, mas fazia parte da cultura deles. E aí começa isso, vai trazendo até chegar a erva, entendeu? Até chegar a cannabis. Muito louco, porque é muito isso, né? Quando a gente está dentro é cultural, a gente consegue entender o movimento. Agora quem está de fora, que não vive, julga. E até onde vai o julgamento? Por que você está certo em me julgar e eu não estou certo em fazer o que culturalmente é para ser feito, sacou? Então tá no YouTube também, é 1h40 mais ou menos de documentário. Babado. Tá vendo? Acho que o Ilegal, né? O Ilegal Legal. é bem famoso e traz a história de várias mães, né? Lá do Rio de Janeiro e de outros locais do Brasil. Acho que é interessante para quem tem interesse na área. Gente, o Vitor me traz uma calmaria, ele fala tão baixo. Que eu tenho que fazer assim, eu sou, né, tenho a orelhinha grande, mas não dá pra escutar direito assim, ó. Olhando, tem uma calmaria, que bom você me Tranquilidade. Minha erva. O povo deve estar morrendo. Eu acho que tem alguns livros, né? Eu acho que vou recomendar aqui o Fumo de Negro, que é justamente que traz um pouco dessa história de como chegou Vou até anotar. no Brasil, né? A planta, como era utilizado pela população negra escravizada, as aplicações, né? Então, eu acho que é importante. Vou recomendar que as pessoas assistam o nosso seminário, né? Que a gente estava lá, que a gente Vou fala... deixar o link. Fechadíssimo. Que tem uma mesa, inclusive, que fala sobre a farmácia viva e traz sobre toda a utilização da planta. Então, sobre as folhas, que dá para fazer chá, sobre a flor, que é quando a gente faz o medicamento, o óleo, sobre o caule, que é feita outra utilização, até a raiz, que dá para fazer
faz xarope, né? Bafo, E aí- aproveita tudo. Aproveita tudo, ela inteira. Dá até para fazer o óleo com o caule também, mas uma concentração bem menor, né? Mas dá para temperar feijão com o caule, então é uma recomendação. E acho que dá pra gente recomendar algumas músicas também que falam sobre isso. Eu queria recomendar, você que é fã de Ludmilla, vou deixar você falar de Ludmilla. Verdinha da Lud, mas tem várias, tá, gente? CD dela vilã tá, ó, babado. Mas eu quero Incrível. recomendar a da Isa, que é Tô na brisa e nada me abala, que delícia. Isa é Porque- maravilhosa, gente. Isa é Que mulher maravilhosa. incrível. Que mulher incrível. Adoro. Ótimas Maravilhosa. indicações. E é isso, gente. Já batemos aqui o nosso horário. Queria ficar muito mais tempo. Inclusive, Nossa, quero muito trazer vocês de novo. A gente nem bote mais uma cadeira. Mas eu quero falar muito sobre o sistema presidiário daqui, ó. Vamos. Acho Legal. babado. E Eu acho tenho que muita fica- curiosidade. Fica muito o recado, assim, né, para quem está nos assistindo, de que o quanto a criminalização está ligada ao preconceito, né? Acho que isso é extremamente importante que todo mundo saiba, né? E E eu escutem também Gabriel Pensador, né? Que pra mim, quando eu era criança, foi o primeiro que me deu curiosidade, saber o que era o cachimbinho Símbolo da paz. Eu falava, gente, mas olha, é mais fácil que pão. Eu ia na padaria, ficava, peço cachimbo ou não peço? Sabe, assim, nunca pedi, graças a Deus. Gabriel Pensador, Marcelo D2. Sim. E é isso, aí vai indo. Espero que vocês tenham curtido muito o nosso episódio hoje, muito mesmo. Muito obrigado, Paola. Muito obrigado, Dr. Vitor. Por vocês Obrigado, estarem aqui, terem aceito participar do nosso primeiro episódio. De Casa Nova. Esse episódio é um oferecimento do Praça Salão, que fez os meus cabelos. E deixou minha amiga igual a Maísa, brincadeira. Não podia deixar de falar. Fica a dica para vocês, um salão maravilhoso, Salão Bar aqui em Campinas, que assim, tem meu coração. O muzinho lindo que fez minha pele também, tá, gente? Eu estou maquiado pela primeira ou segunda vez na vida. Obrigado, Mu. Arrasou. Caiucho, que, né, meu stylist que me acompanha. Quem mais? Silvio Alduino também que fez minha maquiagem hoje. O Du, que abraça a gente desde a segunda temporada. Inclusive, eu quero falar até de novo do Alma, porque no primeiro eu tava muito emocionado, sabe? É muito diferente estar num lugar tão incrível como o Alma Cambuí. Então, quero reforçar vocês que entrem no Instagram do Alma, conheçam os projetos que eles têm. A EFA, que é a produtora de todos os conteúdos aí, tanto do Alma como dos melhores restaurantes da região, é EFA. Gente, eles fazem tudo, cronograma de postagem, vídeos, aquela coisa bem babado. Você olha e fala, meu Deus, é a Ludmilla? Não, é a EFA produzindo. É uma agência de marketing 360, tipo, Tudo. vezes exponencial, assim. Inclusive, eles fizeram agora, ontem, sábado, não foi? Eles produziram o bar da festa, do festival… Expo Head Grow. Expo, eu ainda tô aprendendo isso no inglês. Mas é isso. Então, muito obrigado a vocês que estão ouvindo a gente. Não se esqueçam de comentar, de se inscrever, de curtir. E a gente lê todos os comentários, tá? Se a gente falou algo aqui que você ficou em dúvida, comenta lá que a gente vai batendo esse Se papo. você fumou um baseado hoje, comenta aqui. Se você ficou com vontade de fumar, comenta aqui. Se você quer me chamar pra fumar, comenta aqui, pega meu WhatsApp. Aí eu vou ser presa, para, corta isso. Tô com o meu advogado criminalista aqui. E é isso, gente, ó. Um beijo gente. e obrigado a todo mundo que tá aqui também assistindo a gente, viu? O pessoal dos câmeras aqui, ó, maravilhosos, lindos, inclusive. A gente põe um arroba aí também. Vai lá dando uma dedada em todo mundo, é uma loucura. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada, gente. Deixa eu terminar meio Miguel Falabella. Homenagem, homenagem.